Olá, tudo bom? Bom dia. Voltamos para a segunda aula da dependência aí, né? Mais uma vez, né? Para falar daquele conteúdo do primeiro ano, tá bom? Então, sem muita demora, porque as aulas são bem curtinhas, né? Vamos lá. Então, o conteúdo dessa segunda aula aqui hoje vai ser dentro da cinemática, né? Mas agora vamos falar do tipo de movimento e especificamente de um movimento que é o chamado movimento retilíneo uniforme, tá? Os movimentos podem ter várias características. De acordo com essas características, nós vamos poder diferenciá-los e atribuir qualificações ou classificações a ele, tá bom? Nós vamos nos ater para duas formas primeiro, depois vamos falar de uma terceira. Vamos usar essas duas formas primeiro. Então, em primeiro lugar, o movimento pode ser classificado, por exemplo, quanto à sua trajetória. O cara pode... Então, em primeiro lugar, o movimento pode ser classificado quanto à sua trajetória. O cara pode, por exemplo, seguir em linha reta. E aí, seguindo em linha reta, ele tem um movimento que é classificado como retilíneo. Tá? É quando o cara descreve uma linha reta em sua trajetória em relação a algum referencial. Mas, ao mesmo tempo, pode não ser uma linha exatamente reta, ou nem um pouquinho reta, né? Então, aí, nesse caso, o cara faz uma curva em relação ao referencial, né? Observando sempre em relação ao referencial, e aí, nesse caso, ao invés de retilíneo, o movimento passa a ser curvilíneo. E aí, não importa qual tipo de curva que seja, círculos, parábolas, hipérboles, não importa, tá? Nem que seja uma curva indeterminada ou sequência de várias curvas diferentes. O importante é que é reto ou não é reto. É reto, movimento retilíneo. Não é reto, movimento curvilíneo. Se vai ser circular, parabólico ou outro tipo de movimento, aí a gente vê depois. Ok? Cada um deles tem a sua característica própria. Então, a primeira classificação em relação à trajetória pode ser movimento retilíneo ou movimento curvilíneo. Tá? Vamos lá. Segundo, quanto ao sinal da velocidade. Aí você pega o referencial, né, e vê se o objeto que você está analisando, que é o móvel, ele se move na direção do afastamento ou da aproximação, ou da distância positiva ou da distância negativa. Nesse caso, o movimento pode receber duas classificações. Ele pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo é quando o movimento está se dando no sentido positivo da trajetória, como por exemplo esses dois carros aqui, ó, 20, 40, 60, vai embora, tá vendo? Então, aí está sendo um movimento progressivo, que está indo na direção do aumento da posição. Já o movimento retrógrado é exatamente isso, ao contrário. É quando o móvel segue no sentido da redução do valor da distância, ou seja, no sentido negativo da trajetória. Então aqui esses dois viraram completamente de lado. Então aqui, está indo na direção 60, 40, 20, na direção da redução do valor da posição. Então nesse caso o movimento dos dois passou a ser retrógrado, ok? Então progressivo, sentido positivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, sentido negativo, velocidade negativa. Ok? Muito bem. Agora, tem uma classificação aqui que a gente não ia falar, mas que a gente vai falar apenas para a gente dizer que isso pode ser feito. A gente não ia falar por quê? Porque a gente ia falar um pouquinho depois em outro movimento. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui que a gente já encurta o papo. Movimento classificado de acordo com a aceleração. Tá? O movimento pode ser acelerado ou retardado. E aí é óbvio. Quando é que ele é acelerado? Quando a velocidade aumenta. Quando é que é retardado? Quando a velocidade diminui. Beleza. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque a velocidade pode aumentar para o lado positivo ou para o lado negativo. Então tem que ver direitinho. E para isso ficar direitinho, é melhor comparar o sinal de duas coisas: velocidade e aceleração. Então aqui no movimento acelerado, a velocidade, o módulo da velocidade aumenta. Isso acontece quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. Os dois são positivos ou os dois são negativos. Tá bom? Então aí ele vai cada vez mais rápido, olha lá, para a direita ou cada vez mais rápido para a esquerda. O movimento acelerado. Já o movimento retardado é quando você tem a velocidade em módulo, ou seja, só o número, reduzindo. Isso quer dizer que a velocidade vai diminuindo, seja ela positiva ou negativa. Tá bom? E isso acontece quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Uma é positiva e a outra é negativa. E aí o cara vai indo cada vez mais devagar para a direita ou cada vez mais devagar para a esquerda. Como esse caso aqui. Nesse caso, a aceleração é para cá. Significa que o cara está freando, indo para a direita. E nesse caso, a aceleração é para lá, aqui para a esquerda, né? E aqui a aceleração é para cá, significando que o cara está indo mais devagar para a direita. Ou seja, está indo para a esquerda reduzindo ou está indo para a direita reduzindo. Percebeu? Ok, então aqui eu tenho movimento acelerado
E aqui eu tenho movimento retardado. Bom, essas são as classificações dos movimentos que nós vamos adotar aí. Quanto à trajetória, retilíneo ou curvilíneo, quanto ao sinal da velocidade, progressivo ou retrógrado, e quanto ao sinal da aceleração e da velocidade comparados, acelerado ou retardado. Ok? Muito bem. Em relação ao movimento que nós vamos estudar hoje, que é o movimento retilíneo uniforme, retilíneo significa que o cara está indo uma trajetória reta, está se movendo em linha reta. E o uniforme, deixa eu botar aqui, quer dizer que ele não é nem acelerado, nem retardado. Ele mantém velocidade constante. Ok? Por isso que é retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante. Então o movimento retilíneo uniforme é quando ele tem essas duas características. Agora, o movimento pode ser só uniforme. O que é o movimento uniforme? A velocidade de escala do móvel se mantém constante, ou seja, o número, o valor numérico não muda, o da velocidade. Tá? E aí, em qualquer instante que você vai lá, ele está sempre com a mesma velocidade. Por exemplo, aqui o cara está circulando, né, com a mesma velocidade, 60 km por hora, 60 km por hora, tá vendo? Então, esse é um movimento só uniforme, não é retilíneo, tá vendo? Movimento uniforme, ok? Não é nem acelerado, nem retardado, é uniforme, ok? Agora, o movimento retilíneo e uniforme é quando o cara, além de ter velocidade constante, está andando em linha reta. Aí o que acontece? Ele mantém a velocidade e mantém a linha reta. Isso, na superfície da Terra, é muito complexo de você conseguir manter. Mas no universo, no espaço fora da Terra, isso você consegue ver em muitos corpos que vagam pelo espaço. Ok? Porque aí está longe de forças e tal, não sei o quê. Ok, pessoal? Muito bem. No movimento retilíneo uniforme, a principal característica da linha reta é que a velocidade é constante. Então a velocidade em qualquer momento, a velocidade instantânea em qualquer momento, em qualquer posição, em qualquer local, é igual à velocidade média, né? E aí, em qualquer momento, você pode usar a fórmula ΔS, ΔT, que vai dar o mesmo valor, porque a velocidade é constante. Então não importa se ela seja média ou instantânea, é o mesmo valor. Certo? Ok. Então nesse caso aqui a velocidade não muda nunca. Tá? E aí a equação horária do movimento retilíneo uniforme, MRU, né, é a relação matemática entre a posição do objeto e o tempo que se passa. E aí você pode determinar com essa equação qual é a posição na qual o móvel vai se encontrar em um determinado instante ou em que instante ele vai alcançar determinada posição. Tá bom? É também conhecido como fórmula do sorvete, porque aqui ó, sorvete. Tá? É chamada equação horária do movimento uniforme. Essas letras aqui têm significado. Por exemplo, S é a posição final, a posição na qual ele vai estar. Tá? S0 é a posição inicial, é a posição da qual ele saiu, é um valor que já está no passado, ou seja, um valor que não muda para aquele problema. V é o valor da velocidade do objeto naquele problema ou aquela situação que você está analisando ali. E T é o intervalo de tempo. Quantos segundos, quantos minutos passaram ali, até para você determinar, para você achar, para você encontrar, ou então para você localizar. Ok? Então essa é a chamada equação horária do movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme também. Beleza, pessoal? E aí tem que lembrar das unidades de medida, tá? Posição e posição final e inicial são distâncias, tem que ser medidas em metros. Velocidade, preferência para medir em metros por segundo. E tempo, preferência para você medir em segundos. Ok? Muito bem, então essa foi curtinha, foi a aula de hoje, tá? Nós vamos então encerrar por aqui e daqui a pouco já tem a terceira aula falando sobre a questão dos movimentos outros, né? E aí você tem exercício dessa parte da matéria, faz e manda pra gente corrigir. Falou? Valeu!